E o meu filho me falou hoje à noitinha, antes de a gente vir para cá, 5 minutos antes, ele falou assim: mas pai, o irmão do pastor Messias é psicólogo, o senhor não é? Eu falei: filho, o pai é pastor. E o pastor é bombeiro. O pastor é agente de viagens. O pastor é pregador. E o pastor é psicólogo também. Embora eu talvez esteja incorrendo aqui num exercício ilegal da profissão, mas eu tenho certeza que vocês não vão me processar nem me denunciar ao Conselho Regional de Psicologia. Certo? Então é isso, queridos. Nós vamos orar. Antes da oração, eu quero... Pessoal do centro, me permita essa ênfase especial. Eu quero saudar o povo do distrito da Praia do Cassino que está presente aqui. Louvado seja Deus por vocês estarem aqui, viu? E eu tenho certeza que o povo do centro gosta de vocês. Então agora acho que a gente pode orar. Eu queria pedir que a gente ajoelhasse para que pudéssemos juntos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na única posição e como criaturas podemos nos dirigir ao Senhor. É com os joelhos dobrados e com a certeza de que não se trata de dimensão humana que nós reconhecemos a Tua presença nesse ambiente. Querido Pai do céu, é um privilégio estarmos na Tua casa de oração. Especialmente quando nos damos conta de que estamos aqui nas primeiras horas de um dia todo especial. Um dia que o Senhor separou para que pudéssemos Te adorar em espírito e em verdade. Querido Pai do céu, se estamos aqui nessa noite é porque aqui existe a luz. E onde há luz, as trevas se dissipam. E onde há luz, as trevas saem. E nós Te louvamos, porque é assim que acontece. Toda vez que Teus filhos se ajoelham, toda vez que na mais absoluta indignidade um ser humano se prostra diante do Senhor, o Senhor é honrado e glorificado. E as forças do mal são repelidas. E não fica pedra sobre pedra, porque o Senhor é maior. E a Ti rendemos honra e glória nesta hora. Senhor, estamos aqui num esforço, numa semana de família tão especial. E queremos pedir que a Tua mão de poder e graça esteja estendida sobre este ambiente, sobre este auditório. Porque isso aqui é a Tua casa. E aonde o Senhor habita, só o Senhor merece honras, louvor e adoração. E nós cremos que aqui há um povo que quer Te honrar, quer Te glorificar e quer Te adorar. E nesse ambiente não pode permanecer a treva. E nós Te louvamos pela luz. Fique conosco, dê-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. O tema que nos traz nessa noite, não podia deixar de ser, é o tema da família. E eu quero conjugar 2 valores nessa noite. Um valor é o valor do tempo. E o outro valor é o valor da comunicação. Não sei se vocês vão me permitir que eu fale um pouquinho de comunicação, porque se eu acho que eu entendo de alguma coisa, não é de psicologia, mas de comunicação. Então eu vim trazer um pouquinho disso e vamos conjugar 2 valores aqui nessa noite. Comunicação e tempo. Mas para que a gente possa fazer essa conjugação desses 2 valores, eu trouxe um vídeo, que ele é uma introdução para o nosso assunto dessa noite. São 15 minutos e você vai entender o porquê desse material. Preste atenção, aprecie, tire suas conclusões e depois nós vamos juntos
entender mais alguma coisa. Você já percebeu como a velocidade está presente em nosso dia a dia? Tudo precisa ser veloz. Com o Enter, você pode enviar informações rapidamente para qualquer canto do planeta. Se você acha que velocidade é coisa só de tecnologia, está muito enganado. Vai muito além. Queremos ser rápidos nas conversas, queremos ser rápidos no estudo, não temos paciência para esperar numa fila. Na realidade, estamos diante de um fenômeno que é muito maior do que a tecnologia em si. É toda uma nova cultura que se apresenta com um só valor: ser veloz. Essa cultura da pressa se torna ainda mais evidente nas grandes cidades. Nova York é uma das metrópoles mais apressadas do mundo, e a Times Square Avenue representa perfeitamente esse fenômeno. Enquanto pensamos que vivemos numa democracia, há quem diga que vivemos numa dromocracia. A palavra dromo significa rapidez, velocidade. Lembra de autódromo, hipódromo? Pois é, vivemos num mundo onde quem manda não são as pessoas, o que seria um regime democrático. No fundo, o que manda é a velocidade. É uma era de horror ao passivo, como diz o estudioso brasileiro Ciro Marcondes Filho. Tentamos preencher cada segundo da nossa vida com alguma coisa. Por isso, vivemos sempre acelerados. Às vezes fazemos um monte de coisas ao mesmo tempo, justamente para fugir de qualquer possibilidade de lentidão, vazio, silêncio. Daí a busca absoluta por velocidade. É claro que é muito difícil perceber que estamos imersos nessa realidade, mas essa cultura é tão poderosa que uma das manifestações mais comuns do nosso dia a dia está impregnada dela, e nós sequer percebemos. Essa manifestação é o consumo. Você já percebeu como é que as empresas estão tentando fazer você comprar os produtos delas? Você já viu quais são os seus argumentos? Corra para as lojas, é só amanhã, últimos dias, o que você está esperando? Venha correndo que vai acabar. O que está acontecendo? Bem, as empresas reconheceram que a nossa cultura é de velocidade e estão usando esse argumento para levar você a comprar os produtos delas. É isso mesmo. Antigamente, para convencer, a empresa chamava a atenção para a qualidade do produto. Depois, as empresas descobriram um novo jeito de falar. Elas perceberam que podiam nos convencer de que certos produtos nos emprestavam suas qualidades positivas. Usar um produto era o equivalente de ser uma pessoa tão boa quanto ele. Ou seja, nesse caso, o produto vale o quanto ele significa para o consumidor. Não, você não conhece o Alaor, marido da Ana? Que marido, menina? Precisa ver o fogão Brastemp que ele comprou pra ela, demais. O Alaor não é como uns e outros que não são assim um marido, que deixa a mulher com o fogão com a boca entupida, a tampa emperrada. A Ana é que soube escolher, viu? O fogão, o marido. Eu é que casei muito jovem, imatura. Porra! Brastemp vai dizer que você ainda não tem. Mas o que acontece quando a indústria está tão evoluída que todos os produtos são iguais? Ok, eles não são rigorosamente iguais, mas todos os carros hoje têm qualidades muito semelhantes. Existem vários produtos que podem significar a mesma coisa para o consumidor, justamente porque existem muitas opções no mercado. Vivemos uma situação paradoxal em que a capacidade de produção de bens e serviços é muito maior do que as nossas necessidades. Paco Panderil afirma que se fôssemos às compras somente quando precisássemos,
a indústria iria falir. É aí que as empresas, na sua busca incansável para manter e aumentar suas vendas, acrescentaram ao seu discurso um novo argumento. Agora, elas criam um clima de urgência. Fazem você pensar que se não comprar imediatamente, perderá a oportunidade da sua vida. O consumo imediato é esse novo argumento. Vamos ver isso um pouco melhor. No ano de 2010, foram analisados mais de 300 comerciais da TV brasileira que faziam referência ao tempo como um fator decisivo da compra. E 72% dos comerciais estabelecem um prazo de validade para a oferta. Só amanhã mesmo. É só uma vez ao ano, amanhã. Só nesta quinta, sexta e sábado. Preços válidos só neste sábado, neste fim de semana. Só neste fim de semana. Nesta terça, corra. Neste final de semana. É só nesta sexta. Só um dia. É só amanhã na Marabras. Isso é para você acreditar que o prazo não vai se estender. Mais da metade dos comerciais, 51% para ser mais preciso, diz que é uma promoção incrível. Algo imperdível e que não voltará outra vez. Eu tenho uma oferta imperdível para você. Está imperdível! Imperdível, imbatível, sensacional! Não perca essa chance para comprar. Não dá para perder. Ninguém vai ter nada melhor que a Chevrolet. Aproveite a oportunidade do ano. 20 horas de ofertas Fiat imbatíveis. É a sua última oportunidade de comprar carro zero com IPI reduzido. É agora ou agora. Ou seja, você não está levando a sério a promoção? Você não terá outra chance. É comprar ou comprar. É agora ou nunca. 1/3 das propagandas dá uma ordem explícita para você ir até o lugar das compras. Chegue primeiro na Marabras. É para chegar primeiro e garantir o seu. Venha logo, são poucas unidades. Chegue cedo para garantir o seu negócio. Não perca. Promoção cartela premiada agora. Aproveite seu 13º. Termina amanhã, só falta você. Saia do quase. É uma espécie de aconselhamento, como diz o professor Carrascosa. A oferta está aí. É bom você aproveitar. Tanta promoção pode fazer com que o consumidor tenha dificuldade de decidir. Vai dizer que depois de ouvir uma oferta como essa, você não ficou pensando assim: mas será mesmo? Será que eu devo ir? Mas e a outra empresa? E o outro produto? Não seria melhor eu consultar outras opções? Pois é, as empresas sabem que elas não podem te obrigar a ir às compras, mas elas tentam te convencer. E aí vem um outro dado muito interessante. 33% dos comerciais completam um anúncio com uma ordem direta para evitar a passividade. Os carros que você quer com as ofertas que você pode pagar. Corra! Ford, quem tem está se dando bem. Deixa o que estiver fazendo e aproveite. Corra para a Esplanada Móveis e leve tudo o que você precisa. Vem que é sábado. Vem que paga bolsa. Corra e aproveite a garantia do melhor negócio. Corra e leve tudo o que você precisa. Mas corra, é neste fim de semana. Corra pra Marabras. Nesta terça, corra. Liga pra GVT, é bom de verdade, você não vai se arrepender. É como se você não estivesse percebendo a importância da oferta. Se não tomar uma decisão agora, você pode se arrepender no futuro. Essa superestimulação ao consumo acaba por inverter as regras do jogo, onde já se viu o consumo ser uma economia. No consumo sempre há um gasto. É como diz o ditado da área corporativa: não existe almoço grátis. Mas a propaganda diz que esse gasto é uma economia. Se você não o fizer, você na verdade vai perder dinheiro. Temos de tirar o chapéu para essa capacidade de argumentação. Dizer que algo é urgente tem um impacto, fala diretamente à nossa alma, porque nossa cultura é de urgência. Tentamos fazer tudo apressadamente no menor tempo possível. Esse clima de urgência acaba por caracterizar a comunicação de mercado como um império do imediato. As empresas têm estratégias de comunicação muito boas e eficientes, mas você concorda que isso tudo é facilmente identificável como um discurso? E por que esse discurso é tão irresistível?
A dissonância cognitiva é um sentimento psicológico de desconforto que os seres humanos sentem quando estão diante de dois pensamentos contraditórios. Leon Festinger diz que cada ser humano tem as suas cognições. São os valores que ele carrega consigo mesmo. No caso das compras, todos carregamos certos valores. Não podemos gastar mais do que ganhamos, não devemos comprar coisas além do que realmente precisamos e por aí vai. Quando fazemos uma compra impulsiva, nós batemos de frente com essas cognições. O mais lógico é que sentiríamos o tal mal-estar, a dissonância cognitiva. E o medo da dissonância seria uma espécie de freio para o nosso consumo. A gente não iria comprar essas coisas porque haveria o risco de contrariarmos nossos valores, mas parece que com o apelo à urgência, a comunicação consegue driblar essas nossas convicções. O economista Eduardo Gianetti da Fonseca tem uma série de estudos que mostram que o ser humano sempre vai preferir um prazer no imediato do que no futuro. Mas simultaneamente a esse impulso para o imediato, as pessoas carregam consigo mesmas os valores de prudência, de economia e de poupar para o futuro. Vou levar a Sharp verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 nesse. 20 nesse. É tão bonito. Recusado. Ah, é? Dá pra tentar de novo? Recusado mesmo. Se o consumidor atender a esse impulso natural para o imediato, ao qual se refere Gianetti, ele vai entrar em confronto com seus valores de prudência, economia, de poupança, ocasionando a dissonância cognitiva. De repente, você descobre que se não fizer o gasto hoje, vai desperdiçar dinheiro. Então, não é mais questão de poupar e ser prudente. Agora, parece que poupar e ser prudente é sinônimo de falta de inteligência. Quem é esperto é quem gasta hoje numa promoção e economiza um bom desconto. Percebeu? Assim é fácil. O apelo ao urgente resolve o problema da dissonância porque permite que você faça um gasto que estava fora do seu planejamento, sem que para isso você precise mudar suas convicções de economia e prudência no trato com o dinheiro. Você atende seu prazer no imediato, sem agredir seus valores, porque agora é inteligente fazer isso. Estamos na cultura da urgência, no império do imediato, em que a razão sempre está ao lado de quem é mais veloz. O elemento tempo é importante também em outro aspecto das estratégias de persuasão de hoje. Acompanhe este raciocínio. Toda compra tem um gasto. Ainda que a propaganda conseguisse acabar com qualquer cognição impeditiva da sua mente, ou seja, com qualquer objeção à compra, ela ainda teria que lidar com o custo do que está vendendo. E aí, todo mundo sabe que sem dinheiro não dá para comprar nada. E então, entra o tempo novamente para resolver os problemas. Por que você acha que em quase todos os anúncios analisados, as empresas diziam que você podia pagar em 10 suaves prestações? Elas chegam a dizer que você vai começar a pagar muito depois da compra. Vem cá, você tem R$1 no bolso? Então corre pro Feirão Volkswagen, você escolhe seu carro, dá R$1 de entrada e só começa a pagar o restante depois do Mundial da África do Sul, gente. Com a primeira parcela só depois da Copa. E tudo em 12 vezes sem juros. Pague a primeira em até 70 dias no cartão 6C. Uma promoção assim é quase irresistível. Além de insinuar que essa é a compra da sua vida, a propaganda ainda diz que você não vai desembolsar nenhum tostão agora. O primeiro pagamento está tão distante que você realmente vai ter a sensação de estar fazendo o melhor negócio da sua vida. Então o tempo é urgente na hora de você fazer a compra, mas se torna elástico e paciente na hora de você fazer o pagamento. Depois não entendemos porque o endividamento das famílias cresceu tanto nos últimos anos. Se a pessoa pode comprar hoje e pagar só depois, a renda dela será destinada cada vez mais para pagar um prazer que ela já teve no passado.
parece haver um impasse ético na própria comunicação de mercado quando a propaganda diz que é só amanhã ou só nos próximos 5 minutos. Se essa mesma propaganda é repetida várias vezes no dia, na semana, ao longo do mês inteiro, isso significa que não é exatamente só nos próximos 5 minutos. Bom, não temos mais tempo para pensar nessas questões. Todos nós temos um monte de coisa para fazer, mesmo que seja ir às compras, aproveitar aquela promoção que vai só até amanhã. No império do imediato, o agora sempre é mais importante que o depois. Afinal, esta é a era em que parece ser o tempo quem está determinando as nossas decisões. O tempo não volta, nem pode parar, mas me dá a chance de recomeçar. O tempo não pode curar, mas é no tempo. Se você se identificou com alguma parte desse vídeo, não é mera coincidência. Você reparou que a sociedade que nós vivemos é essa sociedade? A sociedade que prega a velocidade, que aquele que se arrasta já perdeu sua oportunidade, que aquele que corre menos rápido tem que voar. Porque tem que dar conta dos compromissos. A vida, as 24 horas parece que são insuficientes para a gente dar conta de tudo que tem. Um tempo atrás, e já faz um certo tempo, quando eu tinha 19 anos, eu servi o exército, servi o CPUR. No CPUR, quem é familiarizado com essa história vai lembrar que é o serviço militar para quem já está na faculdade. Na minha época eu já estava, já fazia faculdade de comunicação, então eu ia servir de manhã e depois, à tarde, à noite, eu estudava. Só que o CPUR não é o serviço militar de fazer flexão e pagar mico lá, ir para se sujar e tudo mais. A gente tinha que estudar também, tinha que estudar armamento, tinha que fazer prova no CPUR. E nós não tínhamos tempo, porque a gente servia de manhã, das 7 ao meio-dia, e todo mundo tinha suas atividades, alguns até trabalhavam no período da tarde, estudavam à noite, de manhã tinham que estar no quartel de novo tal. E eu lembro uma vez em forma, o Major Gubert, que era o comandante do nosso curso de infantaria, ele tinha um bigode assim, né? Eu lembro até hoje desse bigode horripilante. Nada contra quem usa bigode, mas tudo bem. O fato é o seguinte, nós estávamos indo mal nas provas, e daí o Major nos colocou em forma, Osmar. E colocar em forma no quartel menos de 1 hora não é botar em forma. E debaixo do sol para sentir o calor, e tinha alguns que desmaiavam e caíam. E ele começou a falar e dar o seu discurso de meia hora, 40 minutos, e ele dizendo assim, eu não entendo por que vocês se queixam da vida, não entendo por que vocês estão reclamando, vocês têm 24 horas como eu também tenho, por que vocês estão indo mal nas provas? Aí a gente começou a olhar um para a cara do outro, e ele falou, o meu dia tem as mesmas 24 horas que as de vocês. O que vocês fazem da meia-noite às 6? Daí um gaiato falou, a gente dorme. E ele falou, tá aí o problema. Se vocês estudassem da meia-noite às 6, vocês não iam ter problema com as provas, né? O tempo urge, meus queridos. E o tempo na vida da família falta também. A sociedade de consumo conseguiu fazer um casamento que para alguns parece um casamento indissolúvel, né? O casamento da comunicação com as técnicas de marketing e o uso do tempo. Essa ditadura da velocidade do tempo, ela te atinge a todos nós e atinge as famílias da igreja em particular. Comunicação e tempo. Como é que você acha que as coisas em comunicação acontecem? Primeiro, para que haja comunicação é necessário que exista um emissor, não é isso? E que do outro lado da linha tenha quem? Um receptor, né? E o que comunica entre o emissor e o receptor? A mensagem. Não havendo mensagem, pode haver emissor e receptor, não tem comunicação. Mas só que comunicação é um simulacro. Você já está familiarizado com essa expressão? O que é um simulacro? Um simulacro é algo engenhosamente arquitetado para parecer alguma coisa, para simular alguma coisa.
Quer ver como isso é fato na comunicação? Você é um consumidor de comunicação, você consome informação dia e noite. Mas quem produz a informação que você consome é o emissor. E existem vários emissores. Um sinal de fumaça é um emissor, comunica alguma coisa. Mas, lógico, nós já estamos bem além do tempo do sinal de fumaça. O que é um emissor na comunicação de massa? Televisão, jornal impresso, rádio, internet, são emissores. Agora eu te pergunto, eles emitem uma mensagem, e essa mensagem chega do outro lado da linha para nós, os receptores, mas eles sabem que do outro lado da linha tem um receptor recebendo essa informação? Quando o jornalista está à frente da câmera para informar alguma coisa, ele pressupõe que do outro lado da telinha tem algum de nós, ouvindo alguma coisa, estando ali. Mas isso é uma pressuposição, porque ele está falando para a câmera sem ter a certeza de que alguém está do outro lado assistindo. Embora se saiba, mas a realidade é de que ele está falando para um elemento frio. E do outro lado da linha se imagina que tem alguém ali. Quando isso acontece no rádio, é a mesma coisa. O sujeito está ali na latinha, que é o microfone, né? Falando, comunicando, na pressuposição de que do outro lado tem um ouvinte, para que entenda a sua mensagem e que haja comunicação. Da mesma forma, a internet. Quando a gurizada posta no Facebook a sua foto, ou compartilha alguma coisa, o que eles estão imaginando? Que eles estão comunicando. Eles são o emissor da mensagem. A mensagem é a sua foto, a mensagem é a música, a mensagem é para curtir alguma coisa legal que aconteceu com eles. E do outro lado da linha, tem que ter um colega, tem que ter um amigo, tem que ter alguém para curtir. E não é verdade que quando a gente coloca alguma coisa que a gente acha muito bacana, e do outro lado do Facebook a gente chega lá e não tem ninguém curtindo? Que sensação de vazio! Será que os meus 480 amigos não viram que eu postei uma coisa legal? Isso é tudo pressuposição, isso é tudo simulacro. Se as pessoas estão do outro lado da linha, que legal, comunicou, mas a gente nunca sabe se elas estão do outro lado da linha. Quem está na frente da câmera não sabe, quem está na latinha do microfone do rádio também não sabe, quem está publicando no blog ou no site de informação também não sabe. A gente imagina que haja comunicação. Mas o detalhe é o seguinte, queridos. Tudo isso está dentro de um sistema que é um sistema em que a velocidade dita a regra. E a gente tem que comunicar, a gente tem que passar a informação, a gente tem que interagir com os outros. Eu te pergunto, na velocidade em que o mundo anda, você tem tempo para se comunicar com os seus queridos em casa? Você tem tempo para compartilhar face a face, não no Facebook? Você tem tempo para dialogar à mesa do almoço e do jantar com os seus? Você tem tempo para ouvir, para brincar, para dialogar, para trocar ideias, para discutir também, por que não? Porque às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa, o mundo nos coloca na obrigação de gastar tempo com tantas coisas e a gente às vezes não gasta tempo com o mais importante, que são os nossos, família. Tem gente que se queixa que não é ouvido em casa. Sabe por quê? Porque se diz aí fora que o contrário do amor é o ódio, né? Não é. O contrário do amor é a indiferença. A pessoa que ama se importa, compartilha, gasta tempo, comunica. Quem não ama é indiferente. Não compartilha, não gasta tempo, não troca, não há interação. O interessante desses dois pilares, comunicação e tempo, é que eles fizeram esse casamento para comunicar uma mensagem que nos obriga a consumir, para pedalar as nossas compras, porque o tempo joga para lá o compromisso que temos que ter, né? E a gente vai pagando, e a gente vai dando conta, mas é o tempo. A gente pedala uma em 60, o meu carro está pedalado em 60. Eu espero terminar essa conta. Né? Mas a verdade é o seguinte, queridos. O tempo e a comunicação muitas vezes são inimigos nossos, porque a gente não tem tempo e não se comunica. Que coisa!
A Bíblia já falava um pouquinho a esse respeito. Eu quero trabalhar com vocês esses dois conceitos dentro da Bíblia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora na carta que o sábio Salomão escreveu ao pregador, Eclesiastes. Vamos lá? Eclesiastes. E quem achar primeiro, diga amém. Nossa, o povo está esperto. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Capítulo 3 do livro do sábio Salomão ao pregador. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler? Olha o que diz o texto. Verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar o tempo e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Percebeu, queridos, que a Bíblia vai na contramão do esquema? Sociedade do consumo diz que casando tempo e comunicação nós não temos tempo, porque a velocidade dita a regra, tem que correr atrás, porque quem menos corre tem que voar, porque as coisas vão se somando, os compromissos vão passando por cima, e se a gente não der conta da igreja, da família, do trabalho, a gente está ferrado. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo, e que todos nós temos as mesmas 24 horas para amar, para fazer tanta coisa, para plantar, para derrubar, para chorar, para prantear, para se alegrar, para abraçar, para deixar de abraçar. Biblicamente tem tempo para tudo. Como é que não temos tempo? O outro texto é o texto do profeta Abacuque. E agora eu quero ver se tu está esperto. Quem achar primeiro Abacuque, diga amém. Eu quero ver. Abacuque. Agora eu quero ver. Opa! Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Vamos ler o verso 2. Abacuque, capítulo 2, verso 2. Olha o que diz o texto. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. E agora? A Bíblia primeiro diz que há tempo para tudo, e depois a Bíblia diz que... A Bíblia é fantástica, queridos. Pela madrugada, eu nem sonhava em ser um profissional de comunicação e a Bíblia já estava dizendo técnica de publicidade. Você não consegue imaginar aqui que o profeta Abacuque está dizendo assim: se por um acaso nós estivermos numa sociedade de consumo onde não haja tempo para nada, sabe o que tu faz para comunicar o evangelho? Coloca um outdoor na cidade, porque até o camarada que está passando correndo, ele vai olhar e vai enxergar que Jesus está voltando. A Bíblia fala de publicidade, a Bíblia fala de saúde, a Bíblia fala de salvação, a Bíblia fala de tudo. Fantástico. Só que parece um contrassenso aqui, né? Porque a Bíblia diz primeiro o seguinte: tem tempo para tudo, meu querido. E depois a Bíblia assim, olha, se não tiver tempo, até aquele que passar correndo vai ter que enxergar essa mensagem, porque ninguém pode ficar fora desse esquema. E como é que a gente fica? Para que lado a gente corre, já que o tema é velocidade? Queridos irmãos, não tem dilema. Existe um falso dilema aqui. Que a Bíblia é clara em dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O contexto aqui é interessante,
Porque o primeiro texto realmente diz que há tempo para todas as coisas. E é nessa linha que a gente tem que entender que realmente é possível encontrar tempo para fazer todas as coisas. Para amar, para pregar o evangelho, para gastar tempo com a família, para ter um piquenique em casa ou fora de casa com a família. Tempo para fazer o culto em casa, tempo para orar, tempo para trabalhar também, tempo para comprar. Mas a Bíblia diz, tem tempo para tudo. O que a Bíblia diz no segundo texto não tem nada a ver com falta de tempo, com falta de capacidade para se organizar nas mesmas 24 horas, ainda que a Bíblia possa estar dizendo que se a gente for desorganizado, se a gente estiver desatento, se o tempo para nós for muito urgente, a gente ainda vai ter uma mensagem para aquele que passar correndo ainda não perdeu a oportunidade de salvação. O que a Bíblia está dizendo, especialmente no segundo texto, é que alguns desavisados não vão ter desculpa não, porque mesmo os desavisados, mesmo os que andam correndo pela vida, eles têm a oportunidade de salvação. E o que eu vim te dizer nessa noite é algo bem simples. Que você faça a conjugação correta entre o tempo e a comunicação. Gaste tempo para comunicar-se com aquilo que realmente vale a pena. Comunicar-se com os seus, gastar tempo com os seus e comunicar aquilo que realmente importa. Porque as trivialidades do mundo, elas vão passar. As coisas que têm que ver com esse mundo, elas vão terminar. E o que vai ficar é o que diz a palavra. Seca-se a erva, murcham-se as flores. O que mais que diz o texto? Mas a minha palavra permanece para sempre. Que coisa, né? O que é bíblico, o que é espiritual é perene, é eterno, nunca termina. E o que é eterno, o que é perene e nunca termina, é regulado pelo tempo? Não. Não tem tempo. E o interessante, sabe o que é? Vou fazer uma figura aqui, usando aqui do pessoal da educação, com toda a vênia, viu, Mari? Mas eu vou usar de uma figura de comunicação. De comunicação não, de sala de aula. Vamos imaginar que nós todos, todo mundo, estejamos dentro de uma lousa, um quadro, onde o professor escreve e o aluno copia. E tudo que acontece dentro desta lousa está dentro do tempo em que nós estamos circunscritos, ok? Dentro dessa lousa, a gente tem tempo para tudo, conforme a Bíblia diz, para amar, para se alegrar, para trabalhar, para plantar, para casar, para pregar o evangelho, para gastar tempo com a família. É porque esse é o tempo que nós temos, tempo de existência. E Deus, como é que fica Deus nesse processo? Deus, queridos, não está dentro da lousa. Deus é a moldura da lousa. Sabe por quê? Porque ele está fora do tempo. Deus não existe conforme o tempo. Deus não está regulado pelo tempo. Deus está limitado pelo tempo. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter tempo para tudo. É por isso que a gente vai ter tempo sim, mesmo que a gente ache que não tenha tempo, a gente vai ter condição de olhar uma mensagem ainda que a gente passe correndo, para que ninguém fique de fora da eternidade, que é completamente fora do quadro do tempo, e aí nós vamos encontrar quem? Quem está fora do quadro do tempo, quem nunca foi limitado pelo tempo? Deus. E quando chegarmos nesse dia, nós vamos ter tempo para todas as coisas. Que coisa! Tempo para gastar com Jesus, tempo para gastar com família, tempo para gastar com o céu, tempo para viajar, tempo para tudo. Eu costumo brincar com os meus que estão mais acostumados à minha figura, que eu tenho um desejo que eu quero realizar quando chegar no céu. Eu trabalhei 10 anos entrevistando tudo que é tipo de gente. Gente boa e gente muito ruim. No mesmo dia, eu fui em várias vilas, várias favelas, coloquei o pé no barro. E no mesmo dia eu estava no gabinete de um prefeito, de um governador, numa assembleia legislativa. Eu gravitava nesses universos no mesmo dia de trabalho. E eu fazia as minhas entrevistas, as minhas reportagens, publicava no dia seguinte. Mas eu tenho uma vontade de fazer uma entrevista quando eu chegar no céu.
Eu quero fazer uma exclusiva com Jesus. Pensou que legal? Eu vou chegar para ele, Marquinhos. Senhor, vem cá, meu querido. Chega aqui nessa salinha aqui. Se tiver gravador, eu vou gravar essa entrevista. Senhor, por que aconteceu isso? E mais aquilo outro? Por quê? E lá em Rio Grande, mais isso, mais aquilo. Por quê? E sabe o que legal? Que ele vai ter tempo. Só para mim. Quando eu quiser. E a hora que eu quiser. Porque no céu acabou-se o tempo. O tempo é nosso. Que coisa. A única, entre aspas, frustração que eu vou ter é que onde é que eu vou publicar essa entrevista? No céu não vai ter jornal, no céu não vai ter TV, no céu não vai ter rádio, né? Mas pelo menos eu vou fazer a minha exclusiva com Jesus. E eu vou ter tempo para isso. Eu gostaria de te desafiar nessa noite a você ter tempo, porque a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. E para você ser esperto e gastar tempo com o que realmente tem valor e vale a pena. Mas eu vou deixar uma barbada para você. Se você não tiver tempo, você não tem saída. Porque a Bíblia acabou de nos dizer que até se você estiver passando correndo, vai ter uma oportunidade de salvação para você. Então, meu querido, você quer continuar na ditadura da velocidade, pode ficar. Eu acho que não é uma boa. Você vai se estressar, vai ganhar uma ameaça de infarto, vai ficar preocupado com os compromissos do dia de amanhã, não vai viver o sábado como talvez devesse viver. A propósito, você está preocupado com a conta que tem que pagar segunda-feira? Esquece, hoje é sábado. Deixa esse tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Até para pagar a conta. Queridos, gaste tempo com o que é verdadeiro, com o que tem fruto para a eternidade. Gaste tempo com a sua família. Almoce com os seus. Tome um café da tarde com os seus. Café da tarde é meio duro para quem trabalha das 8 às 6 da tarde, mas uma hora dá, né, querido irmão Areuci? Né? Gaste tempo com o que realmente importa. Seja feliz com a sua família. E tudo bem, se você acha que isso aqui não está legal, continua na tua correria. Você vai ter tempo, ainda que seja correndo, de enxergar que Jesus está para voltar. Agora, eu gostaria de te dizer que entre as duas coisas, eu acho melhor a gente seguir Eclesiastes. E entender que há tempo para tudo, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a pretensão de te dar um conselho nessa noite. Afinal de contas, eu sou hoje um psicólogo. Tá bom? Que Deus te abençoe, querido irmão, a buscar prazer e valor nas verdadeiras coisas. E que o tempo seja a teu benefício e a benefício do Senhor. Porque quando terminar toda essa história, o tempo não mais existirá. E aí, meus amigos, é só aproveitar. Jesus, o céu, a família, a beleza. E para todo sempre. Parou para pensar o que é todo sempre? A gente não consegue imaginar, né? Porque a gente está na ditadura da velocidade e a gente está na ditadura do tempo. O tempo para nós acaba. E hoje acabou para uma querida irmã nossa. Sabia? Hoje, 10 horas da manhã, o vosso pastor estava sepultando mais um. Porque o tempo acaba. A Bíblia disse, há tempo para tudo. E no mundo de pecado, inclusive tempo para morrer. Mas o maravilhoso dessa história é que quando Jesus Cristo inaugurar a era em que o tempo não mais será contado como a gente conta, não vai mais haver morte, nem pranto, nem dor, nem luto, porque todas essas coisas terão passado. E aí, meus queridos, como diz o outro, é só alegria. Louvado seja Deus por isso. Agora, só para terminar assim, terminando, né, como diz o outro lá, eu quero te dizer uma coisa. Não deita em berço esplêndido, como diz o hino nacional brasileiro.
Porque se o tempo tem uma característica que joga contra nós, é o fato de que nós precisamos pregar o Evangelho, para que o tempo seja abreviado e Jesus volte nessa terra. Porque eu acredito que você não quer ficar mais tempo nesse lugar. Para não ficar mais tempo, você só tem que fazer uma coisa: pregar. Para que até aquele que passar correndo tenha condições de enxergar que Jesus breve voltará. Amém? Que Deus te abençoe e Deus te leve nessa noite em paz, com a certeza de que você veio no melhor lugar e gastou tempo com as melhores coisas. Amém? Fica tranquilo, você não gastou tempo comigo, você gastou tempo com Deus. Vamos terminar louvando? Coloque-se de pé. Eu vou confessar que eu não lembro o número do hino, irmão Paulo. Mas está tudo certo lá, porque o povo lá de cima já sabe. Jesus entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser como a mãe e como a pai, vem-no Senhor abençoar, em afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, onde tão só o Salvador. Quando amanhã terrenal raiar, a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Amém? Antes da oração final, nosso encontro é amanhã. O meu com vocês é à tarde, mas desde amanhã o verdadeiro psicólogo vai atender vocês, viu? O pastor Gilberto e o seu irmão vão chegar e nós vamos orar para que tudo aconteça na mais perfeita paz. Vamos fechar os nossos olhos para orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu um tempo para que gastássemos com a melhor coisa, ouvindo a tua voz e sendo alimentados pela tua palavra. Porque ninguém se iluda nessa noite. Não é um instrumento humano quem fala, e nem quem falou. Porque o Senhor toca os lábios dos teus escolhidos. Toma-nos em tuas mãos como família e dá-nos o tempo para gastar com as melhores coisas, com os melhores propósitos, e na certeza de que quando o Senhor vier nessa terra, no mais breve tempo, assim seja, nós possamos estar contigo por toda a eternidade, e aí sim, nunca mais ter tempo, porque o tempo será todo nosso. Nos entregamos nas tuas mãos, nos leva em segurança aos nossos lares,
E que ninguém saia desse lugar sem levar para sua casa aquilo que de alguma forma veio buscar. É o que te peço nessa noite, não em meu nome, mas no doce nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem.